Olá pessoal, hoje estou com o Sidney aqui, que é o nosso consultor de RH, e a gente vem trazer para vocês através desse vídeo algumas coisas novas que aconteceram de ontem para hoje por conta do decreto estadual, né, e por conta dessa questão do coronavírus, desta pandemia que está aí no país e no estado também. Então esse decreto ele causou várias discussões e várias confusões de entendimento sobre algumas leis e a gente quer trazer agora de forma bem resumida aqui para vocês e bem clara, né? Tirar algumas dúvidas no que diz respeito a esse decreto. Por quê? Nós temos uma questão, quando nós falamos para os nossos clientes, uma questão fora de Santa Catarina que não tem o decreto e dentro de Santa Catarina que tem o decreto, que a lei tem umas situações que são diferentes. Então a gente buscou durante o dia hoje várias informações, discutiu com alguns jurídicos, alguns juristas também, para passar para vocês uma informação mais precisa possível, né? Sidney, queria que tu comentasse um pouquinho essa questão do que nós passamos, inclusive um comunicado, do que de fato é a lei, né? E depois eu vou entrar no que a gente conversou com alguns advogados também, trabalhistas, do que por conta dessa força maior poderia ser feito, ok? Ok. Bom, os estados, Santa Catarina é um deles, que o governo ontem, em cima da hora, aí, colocou um decreto, né? Colocando em quarentena algumas atividades. O que acontece? Pela lei, se a gente for olhar a lei na íntegra, ele dá a entender que esses dias que estão em quarentena deverão ser dados como licença remunerada para o empregado, sem prejuízo da sua folha de pagamento, ok? As empresas que não estão fora da quarentena, pela lei, você pode dar férias coletivas, férias individuais ou, se for o caso, home office, ok? Então, com quem está fora, que não tem o decreto de quarentena, pode utilizar o que tem na lei, que é home office, novamente, né, férias coletivas e férias individuais. Vou puxar um exemplo aqui. As indústrias não estão dentro do afastamento das pessoas. O que há para as indústrias até o momento as indústrias podem trabalhar normalmente, só que elas precisam trabalhar de uma forma com menos pessoas possível. Essa é a orientação, mas não é uma regra, não precisa cumprir teoricamente, né? Mas a partir de amanhã, nas cidades de Santa Catarina, por exemplo, não terão mais transporte coletivo urbano, não terão mais transporte coletivo interestadual e estadual. Então vai prejudicar um pouco essa logística dos colaboradores, né? Então a orientação é que para as indústrias trabalhem com menos pessoas possíveis. E essa classe, né, Sidney, elas estão fora da quarentena. Então elas poderiam fazer toda essa situação, férias, número de horas. Só complementando o que o Nelson comentou, fora a indústria, serviço de comércio e serviço, né? Então, algumas atividades, as atividades não essenciais estão por força de lei obrigados a ficar em quarentena, em casa, ok? Tem uma relação na própria decreto de Santa Catarina das atividades essenciais. Até vou fazer uma leitura rápida aqui, para diferenciar das atividades essenciais das não essenciais. Então, tem um exemplo de atividades não essenciais, né? Uma academia, um shopping center, restaurante e um comércio em geral. São exemplos, ok? Então, essas atividades não poderão deixar suas portas abertas e os funcionários terão que ficar em casa. Exatamente. Relação das atividades essenciais, que aqui não são exemplos, é o que a lei coloca, o decreto coloca. Tratamento e abastecimento de água, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e gêneros alimentícios, tais como farmácia, supermercado e mercados.
funerárias, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, processamento de dados ligados aos serviços essenciais, segurança privada e imprensa. Então, seriam essas atividades que estão liberadas para que não entram na quarentena. As demais... Trabalham normalmente. Essas atividades que o Sidney falou podem trabalhar normalmente, porque elas atendem algumas necessidades, né? Exatamente. Fora essas atividades aqui e indústrias que não estão como atividades afetadas, não podem trabalhar, tem que estar em quarentena, e aí vem a discussão, né? Vem algumas discussões que a gente foi hoje bombardeado por perguntas, né? Principalmente no que diz respeito ao que fazer com os funcionários em casa. Existe uma lei federal, que é a Lei 13.979 de 2020, que ela criou essa questão da quarentena, né? E ela fala o seguinte, por isso que essa discussão toda. A lei federal fala que será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período da ausência decorrente das medidas previstas no artigo 3º da lei que fala sobre a quarentena, né, que trata do período de isolamento da quarentena. Como após isso o governo do estado de Santa Catarina criou a quarentena através do decreto estadual, nós entendemos ao pé da letra de que esse período de quarentena, a ausência do trabalho nesses 7 dias deveria ser justificada, ou seja, remunerada. Ok, mas aí a gente passou o dia em discussão, conversamos com vários jurídicos, vários advogados, e há o entendimento, mesmo que com base nessa lei, de que, por força maior, é o primeiro ponto, em que a lei trabalhista estaria acima de um decreto estadual, que o decreto estadual foi feito de uma forma intempestiva, sem dar tempo às empresas de tomar alguma decisão. Por conta disso tudo, os advogados que nós conversamos nos orientaram de que sim, mesmo que isso esteja aqui na lei, é possível trabalhar home office quem tem essa possibilidade, de dar férias coletivas e férias normais também. A questão de férias coletivas, há necessidade do Ministério do Trabalho de você protocolar 15 dias antecipado, né, Sidney? Tem uma exceção que as empresas do Simples não tem essa obrigação, né? Agora as empresas que estão fora do Simples sim, tem que fazer esse comunicado. Tem esse detalhe. Ministério do Trabalho e sindicato. Mas o Ministério do Trabalho também, a gente teve um contato com uns advogados, eles também já entraram em contato com o Ministério do Trabalho e parece que o Ministério do Trabalho está aceitando esse protocolo por conta de força maior. Então, resumindo esse vídeo todo, se nós pegarmos ao pé da letra o que fala a lei federal, por ter um decreto de exceção, um decreto de quarentena, a lei federal fala que haveria uma atividade laboral e com a ausência de cobrança, então seria remunerada, ok? Mas por conta de força maior e essas questões todas e que, como nós falamos, o decreto foi feito de uma forma intempestiva, a nossa orientação é a lei crua e nua. Os 7 dias não deveriam ser descontados. Agora o bom senso e o que está sendo levado em consideração e até indicado pelos juristas, de fazer home office, de poder das férias e poder férias coletivas também. Então a gente quis fazer esse vídeo para esclarecer. Nós da gestão de contabilidade iremos trabalhar home office, né? Então o time do Sidney, que é o time de RH, estará à disposição para essas dúvidas, para emissão de férias se for o caso, para emissão de algum outro documento que se faça necessário. Exatamente. Né? Então um abraço a todos e a gente tem todos os canais de comunicação abertos, vocês fiquem à vontade para nos questionar.